encontro. Não quer dizer que a nossa amizade pare por aqui, naturalmente, né? Claro que não. Estaria à disposição de vocês para tirar dúvida, caso vocês precisem. A única coisa que eu não posso é continuar, porque, como eu estava falando para a Isadora, antes de vocês chegarem, como as aulas da Suprema recomeçam a partir de amanhã, os horários, vai ter professor que vai dar aula de manhã, no sábado completo e à tarde também. As aulas vão até 8 horas da noite, em alguns cursos. Então, meus horários, às vezes, vão coincidir com os nossos horários aqui, entendeu? Então, já Nossa, que estava... Vai ficar uma loucura para todo mundo. Tá? Não, e sabe o que eu tava pensando? Porque depois, igual tipo, você falou que o pessoal do meio do ano vai entrar só agora, né? Janeiro, não lembro. Mas enfim, depois eles vão ter que ir arrumando isso, né, para normalizar Vai depois. normalizar só em 2023. Caramba, Início de 2023. meu Deus. Né? Mas o pessoal é muito correto lá, Maria Clara. Isso eu posso te garantir. Não é nenhum enrolation, não, sabe? Porque ou você completa um número de dias letivos ou completa o total de horas de atividade. Então, como a gente não tem condições de completar os dias letivos, a gente está optando, a gente não, né? A direção optou por complementar as horas, né? Porque as aulas teóricas foram dadas pelo sistema remoto. E agora faltam as horas práticas. Por isso que em 8 semanas vai ser concluído esse período aí relativo a 2020/1, que é até de fevereiro a junho. Olha que loucura. Se não fosse assim, nossa senhora, aí o negócio ia ficar mais complicado ainda. Mas, vamos em frente, né? Gente, primeiro exercício, fizeram esse simuladinho? Gostaram desse simuladinho? Tiveram dúvida? Apresentaram alguma dificuldade nele? O que vocês acham? Cara, eu gostei dele. Eu também gostei muito. Eu não consegui participar da última aula, mas eu também gostei muito do anterior, do 3. Legal. E revisar Bacana. bastante coisa. Fico feliz. Então tá, número 1, laboratório, um estudante misturou 40 ml de uma solução de ácido clorídrico 0,8 molar com 74 ml de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de sódio. Então, ácido mais base vai reagir, claro, né? Em um balão volumétrico. Em seguida, completou o volume do balão volumétrico com água destilada. Qual é a concentração molar do sal na solução resultante, aproximadamente? Como é que você faz um exercício como esse? Vamos ver se você se lembra. Eu vou fazendo aqui, vou fazendo a correção, os comentários. Por favor, fique bem à vontade para poder, né, me interromper na hora que vocês quiserem. Então, a primeira coisa que eu faço é montar a equação da reação química. Vou fazer com azul. Deixa que a minha canetinha... entrou. Então, eu vou ter aqui ácido clorídrico, HCl, mais NaOH, olha lá, hidróxido de sódio. Ácido mais base, a gente sabe que vai formar sal mais água. Beleza. Tá balanceadinho? Tá. Como é que eu sei que tá balanceado? Porque um hidrogênio no ácido, eu tenho uma hidroxila na base. Então tá balanceado. Eu vou ter uma molécula de água no produto aqui. Tá? Então olha o que ele fala. 40 ml de solução de ácido clorídrico. Então o que eu faço? Eu coloco assim, volume é igual a 40 ml. Só que eu não posso usar ml, lembra? Eu não posso usar ml. Então, se você me permite, eu já vou corrigir para litro. Eu vou transformar isso aqui, ao invés de ml, eu vou usar litro. Eu vou usar 0,04 litro. Beleza? Beleza. É só dividir por 1000. E a molaridade dele, aquele M gay, olha lá, é 0,8 mol por litro. Beleza. Você sabe muito bem que se eu tenho volume e tenho molaridade, dá para descobrir o número de mol. E a base? O que a base me dá? Ele me dá 74 ml de uma solução de hidróxido de sódio. Peraí, 74 ml, eu não posso trabalhar com 1 mililitro, eu tenho que trabalhar com 1 litro. Então, eu vou fazer 0,74 litro. Sempre em litro. E a molaridade que ele me fala que é da base, é uma molaridade de 0,2 mol por litro.
Vocês sabem, muito melhor do que eu, que se eu tenho molaridade e se eu tenho volume, se eu multiplico os dois, eu tenho um número de mol. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, molaridade vezes volume. Molaridade vezes volume. Meu número de mol vai ser molaridade 0,8 vezes 0,04. O número de mol é igual a, não sei, deixa eu calcular aqui. Se alguém tiver aí no valor, me fala. É 0,8 vezes 0,04. Eu vou ter o número de mol igual a 0,032 mol. E aqui, quando eu multiplico 0,2 por 0,074, eu vou ter um número de mol igual a 0,0148 mol. Beleza. Por que eu fiz isso? Ora, se eu tenho o número de mol dos dois reagentes, um está em excesso. Aqui é 148, para ficar bonitinho. Então, o que eu faço? Eu venho para cá e faço assim, ó. Eu sei que 1 mol de ácido clorídrico, de acordo com o balanceamento, reage com 1 mol de hidróxido de sódio, de acordo com o balanceamento. Olha lá. Meu balanceamento está aqui, ó. 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Eu quero saber se 0,032 mol de ácido clorídrico serão capazes de reagir com 0,0148 mol de hidróxido de sódio. Claro que não, né, gente? Claro que não. Então, para eu poder descobrir quem está em excesso, eu vou multiplicar invertido. Ó. Eu multiplico 1 vezes 0,032. Aí eu vou ter isso aqui, ó. 0,032. E vou multiplicar invertido. 1 vezes 0,0148. 0,0148. Aí eu vou ver. Esse valor aqui é um valor maior do que o que eu achei, um 0,0148. Se esse valor é o maior, é essa substância, ácido clorídrico, que se encontra em excesso. Se esse valor é o menor, ele vai ser, por nós, considerado, né, o reagente limitante. Reagente limitante é aquele reagente que se encontra dentro do padrão estequiométrico da reação. Então, se eu sei que eu tenho 0,032, ó, 0,032 é excesso, se eu quiser descobrir o valor correto que vai reagir, olha o que eu faço. 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Quem é o limitante? 0,0148 mol de hidróxido de sódio reagirão com 0,0148 mol de ácido clorídrico. Então, esta é a quantidade que reage. Esta é a quantidade que reage de ácido clorídrico. Ah, mas ele não pediu isso não. Eu sei, eu estou só recordando com você. Então, esta é a quantidade que reage. Se eu tenho, olha, vou calcular o excesso, a quantidade de excesso, ó. Eu tenho que escrever excesso corretamente, né? Não posso escrever excesso errado, senão eu tiro 0 na minha redação. Excesso vai ser a amostra que eu tenho menos a quantidade que reage. O excesso vai ser o quê? A amostra. Qual vai ser a amostra? 0, isso aqui, né? Ó, 0, aqui, ó, na minha esquerda. 0,32. Nós calculamos. E a quantidade que reage? 0,0148. O excesso de ácido clorídrico, aqui, ó, de HCl, vai ser de, deixa eu fazer a continha. Ô, gente, isso não está sendo pedido, não. Eu que estou fazendo aqui, tá? 0,032 menos
0,0148. Olha só a quantidade de excesso. Vai dar menos 0,072? Não, menos não pode. Menos? Não, é positivo. Ó. 0,03 é maior do que 0,01. Ah, tá, verdade. Ó, mol de ácido clorídrico. Essa é a quantidade em excesso. Só que ele não pediu isso. Ele pediu a concentração molar de quem? Do sal. E o sal está aqui, ó, no NaCl. Então, para eu descobrir alguma coisa do sal, o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar com quem está em excesso? Não, eu vou ter que trabalhar com quem é o limitante. Por isso que aqui eu faço assim, ó, 1 mol de quem é limitante vai produzir 1 mol do sal. E isso eu tirei da onde? Da minha cabeça? Não, balanceamento, cara. 1 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de... Reage não, produz 1 mol de NaCl. Meu valor limitante, 0,0148 mol, naturalmente produzirá a mesma quantidade de NaCl. Olha lá. Então, eu terei 0,0148 mol de NaCl. Mas ele não quer isso, bicho. Ele quer a concentração molar. Ele quer o mGay. mGay de quem? Do NaCl. O que eu faço? É o número de mol do soluto, do sal, dividido pelo volume em litro. Beleza. E agora? Número de mol eu tenho? Número de mol eu tenho? Tem. Qual que é o número de mol? Acabei de achar. O número de mol vai ser 0,0148 dividido pelo volume. Aí você fala assim, mas que volume que eu vou usar? Cara, isso aqui não é produto da reação? Não está no produto? Para eu formar o produto, eu tive que misturar ácido clorídrico, esse volume, olha, com hidróxido de sódio, com esse volume. Então, o volume que eu vou usar aqui é a soma dos dois volumes que eu tenho. Então, a soma dos dois volumes vai ser 0,04, opa, peraí que eu fiz errado, mais 0,074. O volume final é 0,114. Fazendo essa continha, 0, pô, esse 0,0 aqui é fogo, né? Para mim na calculadora tá fácil, né? Mas na hora da prova, né? Dividido por 0,114. Nossa, nem que o calculador tá fazendo certo. Dividido por 0,114. Resposta 0,129 mol por litro. Ele fala aproximadamente 0,129 é o quê? 0,130. Ô, Fará, sabe que eu fui nessa questão? Eu usei o 22,4. Por quê? Não falou CRTP? Esse que foi o mole, então. Não pode, porque você só vai usar 22,4 em duas situações. Primeiro, quando o exercício falar de gás, e ali não tem gás, né? Nenhum dos dois compostos é gasoso. E segundo, quando o gás estiver na CNTP. Aí sim. Entendi. Obrigada, Fará. Valeu, querida. Mas, gente, eu posso mostrar um caminho mais curto para você? Pode? Não sei se vocês vão querer printar a tela, tirar foto. Escrevi coisa a mais aqui que não precisava, né? Por exemplo, isso aqui não precisava, ó. Isso que eu fiz aqui para vocês, ó. Isso aqui eu só fiz para você lembrar, para você descobrir quem é, quantidade de reagente, quanto é que quem é, a quantidade de excesso, essas coisas. Eu posso apagar ou não? O que vocês acham? Espera aí rapidinho, Fará. Pode copiar. Eu vou te mostrar uma outra maneira, Ana Lívia, de fazer esse exercício sem essa contaiada toda aí. Pronto, Fará.
Pode? Uhum. Então tá. Vou apagar tudo, ó. Então, ó. Vou te dar uma dica. Luísa, prossegue. Ô, Toda Fará, eu vez. fiz de um jeito, Ah, eu fiz, tipo, coloquei lá a quantidade de mol vezes volume 1 mais, aí depois o outro vezes volume 2, depois a quantidade de mol final vezes o volume final. deu certo? Deu. É coincidência, porque essa fórmula você só usa quando você tem misturas que não reagem entre si. Entendi. Aí você tem misturas que os solutos se reagem entre si. É, porque eu, tipo, Mas fiz pode ser que tenha sido 0,8. por causa disso aqui, Ana Maria Clara, ó. Ah, Toda vez que entendi. você tiver, preste atenção, gente, preste atenção. É uma questão de soluções, tá? Mistura de soluções envolvendo ácido e base, onde a reação entre ácido e base segue a proporção 1 para 1, igual isso que nós fizemos, olha lá. HCl com hidróxido de sódio. Tá vendo? Ou, se você quiser aqui, ó, ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio. Tá dando para ver? Ou ácido fosfórico, olha lá, com hidróxido de alumínio. O que eu falo quando eu falo 1 para 1? É porque, olha, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1. Quantos hidroxilos eu tenho aqui? 1. Então a proporção é 1 para 1. Aqui, ó. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Quantas hidroxilas eu tenho aqui? 2. Então a proporção é 1 para 1. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3. Quantos hidroxilas eu tenho aqui? 3. Então a proporção é 1 para 1. Tá vendo? Sempre que eu tiver essa proporção 1 para 1 numa mistura de soluções com solutos que reagem entre si, aquela quantidade de conta que eu fiz ali, não vai precisar. Você só vai precisar fazer isso aqui, ó. M1 vezes V1, lembra? M2 vezes V2. Só isso. Você pode usar. Ou seja, toda vez que você tiver uma mistura de soluções de ácido e base na proporção de 1 para 1, é como se você estivesse fazendo uma simples diluição. Por isso que a Maria Clara Noel conseguiu fazer o exercício usando uma fórmula errada, mas deu certo. Porque a proporção foi 1 para 1. Mais ou menos, ou não? O que vocês acharam? Horrível? Só nessa proporção, né, Fará? Então, tem O quê? só nessa proporção que dá, né? Só nessa proporção. Só nessa proporção. Tá tranquilo? Entenderam, gente, ou não? Entendi, Fará. Olha, olha. É. É mais fácil, tipo assim, não tem muita conta, né? Quer ver? Vou te dar um exemplo rápido aqui, ó. Cadê os dois volumes? E, não, tá, ele tá pedindo a concentração molar. Do sal, né? Do sal. Tá. Olha só, suponhamos que ele tem esse aqui. Olha só. Ana Lívia. Olha lá. Olha que bonitinho, olha. Vamos supor que ele te dê, ó, o volume daqui. Eu vou colocar em litro, tá? 0,2 litros. Beleza? A gente dá a molaridade do ácido nítrico. 3 mol por litro. Aí ele vai te pedir assim, qual é a molaridade do KOH, sabendo que o volume que você vai usar aqui é 0,6 litros. Ao invés de você descobrir o número de mol aqui, fazer a proporção, fazer aquela contarada toda, olha o que você faz. Molaridade 1, volume 1, que é igual a molaridade 2, volume 2. Você só pode usar essa fórmula numa situação dessa se a proporção for 1 para 1. Legal? Molaridade de 1, quem? Vamos chamar esse cara aqui de 1. Então, a molaridade dele é quanto? 3. O volume desse cara, qual que é? 0,2 litros. Molaridade 2, eu estou querendo.
O volume de 2, 0,6 litros. Como é que fica? Molaridade 2, vai passar o 0,6 dividindo, né? Tá lá. Aí fica assim, 3 vezes 0,2 dá quanto? 0,6. Quanto vai dar? 1 mol por litro. Pronto. Esta é a concentração molar do KOH. Pronto. Direto. Bem mais fácil assim, né? Ah, agora sim, Fará, bem mais tranquilo mesmo. Mas, Luísa, só posso usar isso se A proporção, né? O número de mol foi igual. não, sempre for 1 para 1. Ah, então se for tipo assim, 2 para 2, não, né? Não, porque 2 para 2 você vai simplificar, né? Aí vai Ah, ficar vai 1 dar para 1 muito. de novo. Aham, entendi. Tá? Posso mudar o exercício? Mas, Fará, rapidinho, você volta rapidinho. Nesse Foi. caso, você deu as duas concentrações molares do HCl e do hidróxido de sódio. Aqui? Ah, ele tá pedindo no sal, ó. Então, mas aí eu vou comparar o quê? Eu vou Aí você escolher. vai fazer esse aqui, ó. Eu tenho que ver qual que tá. Aí você descobriu quem tá em excesso, não descobriu? Então, o trabalho tem que ficar em limitante, né? Isso, limitante. Por exemplo, cadê meu pincel aqui? O pincel, cadê o pincel? Aqui o pincel, achei. Aí você vai ter, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Esse aqui é o limitante, o hidróxido de sódio. Então, hidróxido de sódio, olha só como é que eu faço, ó. Olha ali. Hidróxido de sódio e faço a correspondência com o NaCl, correto? Aí o que eu faço aqui? Volume do hidróxido de sódio tem? Tem 0,074. Molaridade dele, você tem? Tem. Ele te deu 0,2, não é? Volume do NaCl. Poxa, eu disse para você que se é produto, eu tenho que somar os dois volumes, não tem? 0,114. Se você quiser descobrir a molaridade aqui, você descobre no amor. Ah, sim, Fará. Beleza. Entendeu? Uhum, mais fácil aqui. Só se. Eu só posso usar isso se. Vamos para um. Então tá. Segundo exercício, fala assim, quando o composto inorgânico fluoropatita, né? Esse aí, ó. Fluoreto fosfato de cálcio, saravá. É colocado na presença do ácido sulfúrico H2SO4, ocorre uma reação química com a consequente formação de ácido fosfórico. Então, vou mudar minha cor aqui só para começar a escrever uma opção de coisas que você em vermelho. Sulfato de cálcio e ácido fluorido. Está aqui bonitinho a equação. Ó. Só para lembrar para vocês, ó, o flúor tem um NOx só, menos 1. O oxigênio é menos 2. O cálcio é fixo o NOx dele, ó. O meu querido fósforo aqui, se você fizer a continha, você vai achar NOx mais 5. Fala dúvida? Se tiver dúvida, você me fala, hein? Hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2, enxofre é mais 6. Olha lá. O hidrogênio é mais 1, o fósforo é mais 5, o oxigênio é menos 2. Cálcio é fixo, oxigênio é menos 2, naturalmente o enxofre vai ser mais 6. E o hidrogênio é mais 1 e o flúor só pode ser menos 1, porque é o único NOx que ele tem. Você vai ver que o cálcio continua com mais 2, ele começa mais 2 e termina mais 2. O fósforo mais 5 continua mais 5. Não houve variação de NOx, então essa reação não é uma reação de oxirredução. Ela não é. Essa reação é uma reação, uma espécie de dupla troca. Toda reação de dupla troca nunca será uma reação que tenha variação de NOx. Por isso eu posso falar que essa reação aqui não é uma reação redox, porque ela não teve variação de NOx ao longo da sua evolução. Tudo bem? Então, eu só falei só para lembrar, tá? Do NOx. Não sei se a Duda lembrou. Lembrou, Dudinha? Tem dúvida nos NOx? Quer que volte alguma coisa? Eu volto para você, se você quiser. Não, Fará, ficou tranquilo. Obrigada. Tá bom. Beleza. Então, se 18,5
5 gramas de fluorapatita, opa, 18,5 gramas é massa. Cara, se isso aqui é massa, eu sou obrigado a trabalhar com a massa molar da fluorapatita. Reagir com 49 gramas de ácido sulfúrico, 49 gramas de ácido sulfúrico, isso aqui é massa. Cara, se ele falou 49 gramas, significa que eu vou ter que trabalhar com a massa molar do ácido sulfúrico. Ele está querendo saber qual é a massa em gramas do reagente em excesso. Opa, ele já fala que vai ter excesso. Como é que eu sei que vai ter excesso? Se os dados dos 2 reagentes foram dados, um deles está em excesso. Me ajuda a calcular a massa do Ca5PO4. 3. Flúor. Cálcio é 40 vezes 5, dá quanto? Fósforo é 31 vezes 3, dá quanto? Oxigênio é 16 vezes 12. Dá para ver que é vezes 12? 3 vezes 4, 12. E um flúor. O flúor é 19 vezes 1. Quanto que dá isso aqui? Ácido sulfúrico. Como é que calcula a massa mesmo? Hidrogênio é 1 vezes 2. Enxofre é 32 vezes 1. Lembra disso? Oxigênio é 16 vezes 4. A massa aqui eu sei de cabeça, de tanto que a gente faz, é 98 gramas por mol. E aqui? Meu Deus, dá quanto? 200 mais 93 mais 19 mais 160 mais 32. Cruzes. 11, 14, vai, 10, 11, 17, 20, vão 2, 504. Ô, Fará. Oi. E eu que tive que fazer essas contas tudo de cabeça. Por quê? Porque eu fiz uma prova online esse final de semana e aí não podia usar rascunho, né? E o fiscal, ele tava te filmando o tempo todo. Tanto se eu olhasse para um lugar por mais de algum tempo, eles pediam para eu direcionar meu olhar para a câmera de novo. É mesmo? E tinha uma questão de cálculo estequiométrico. Nossa, que loucura que foi. Que isso, menina? Que loucura. Mas você foi bem na prova? Ah, Fará, acho que fui não. Esse negócio de conta me pegou de surpresa. Então vamos lá, Luísa. Ó. Então eu tenho aqui a proporção de... Vê se você concorda comigo, ó. Cadê meu pincel, meu Deus do céu? Gente, o pincel some de vez em quando, ele some, ele desaparece. Achei. Então, ó, a proporção é 1 para 5. Olha a equação lá, ó. 1 para 5. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho 1 vezes a massa do sal, 504 gramas, reagem com 5 vezes a massa do ácido sulfúrico, 98 gramas. Ele me deu 18,5 gramas do sal grandão, do fosfato aí, para tentar reagir com 49 gramas do nosso querido ácido sulfúrico. O que eu faço, Luísa? Eu vou multiplicar invertido. E ao multiplicar invertido, eu vou descobrir quem é o valor maior. O valor maior. E quem tiver o valor maior é quem vai estar em excesso. Vou fazer a multiplicação aqui para a gente ganhar tempo. Mas ninguém está vendo, eu estou usando a calculadora, tá? 5 vezes 98 vezes 18,5. Então, esse valor vai ser... Cadê meu pincel, gente? O pincel está aqui. 9.065. E aqui? 504 vezes 1 vezes 49. Nossa Senhora. 24.000
696. É claro que esse valor aqui é maior. Se esse valor é maior, ele é o excesso. Se esse valor aqui é o menor, e esse salzão grandão é o limitante. Então, se eu quiser fazer algum exercício, alguma conta, eu tenho que usar sempre o limitante, porque é ele que está dentro do padrão da estequiometria. O que ele está querendo saber? Qual será a massa em gramas do reagente em excesso? Posso apagar essas continhas aqui, gente? Só essas continhas aqui no cantinho, pode? Pode. Então tá. Tá todo mundo quietinho hoje, ninguém tá falando nada. Maria Clara Noel tá quietinha, tá pensativa. Não, tô prestando atenção aqui, tudo certo. Isso eu consegui. Eu curti lá no seu Instagram, lá, 1 ano de namoro. Parabéns, tá? Muito Obrigada. legal. Então eu tenho aqui, ó, 504 gramas. Olha como é que eu faço, ó, do sal grandão, reagindo com 5 vezes 98. Deixa eu ver aqui quanto que dá, só para ficar um número bacana. 5 vezes 98 dá 490 gramas do ácido sulfúrico. Aqui, ó. Isso aqui é o sal grandão que eu vou botar a fórmula não, que é muito grande. Como ele é limitante, eu vou usar o valor do limitante, ó, 18,5 gramas. Então, gente, esse valorzinho verde aqui que a gente achou é só para descobrir quem está em excesso, quem é o limitante, tá? Você não trabalha com ele, não. Então, esse 18,5 gramas, ele teria que reagir com quanto? Aí eu faço, ó, 18,5 vezes 490 dividido por 504. Então, esse valorzinho aqui, ó, é que teria que estar reagindo, ó, 17,98 gramas de ácido sulfúrico. É esse valor aqui que reage, ó. Só que ele me deu quantos gramas? 49. Então, para eu descobrir o excesso, aqui, eu vou pegar a minha amostra que ele me deu, é uma amostra de 49 gramas, e vou subtrair do valor que quantidade que reage. Nossa senhora, minha letra está horrível aqui. Como isso? Excesso. Como é que fica o excesso? A amostra, 49 gramas, menos 17,98 gramas. Eu arredondaria aqui, né? Seria 18, né? O excesso de ácido sulfúrico seria 49 menos 17,98. Resposta: ué, deu errado? 1,02, não tem resposta. Se uma massa de 18,5 gramas de fluoroapatita reagir com 49, qual será a massa em gramas do reagente em excesso que sobrará na reação? Ué, nós fizemos certo, né? Vê se ficou, a minha massa ficou certa, Sabe o vê? que você tinha que fazer? Não, mentira. Qual que é o gabarito? Mas, não sei. Porque o que eu fiz, eu não sei se tá certo, não, mas eu coloquei 18,5 menos 17,98. Aí achei 0,52. Como é que é? Eu coloquei 18,5 menos 17,98. Eu achei letra D. Mas eu não sei se é isso. Porque foi a única coisa que pensei também. Que também tinha chegado a isso. Não, não pode ser. Porque você não pode subtrair o valor do sal pelo do ácido, não tem nada a ver. Cará, qual que é a massa molar do Ah, SO4 mesmo? SO4 mesmo? É De quem? do ácido sulfúrico. 98. Eu fiz conta errada? Vou fazer a continha aqui de novo. Oi, gente. A massa que reage é 17,98 gramas de ácido sulfúrico mesmo. Ele me deu 49 gramas. Ora, a massa em excesso tinha que ser 31,01. Não tem resposta.
Qual Não, mas ele será a quer massa? saber o que. Não, não sei, porque eu pensei assim que ele queria saber o que vai sobrar. Então, já que eu sei que 18,5 é o limitante, eu tirei do 17,98. Não, não pode, porque o limitante é uma coisa, o 17,98 é outra, não tem nada a ver, entendeu? Então não Quando você quer descobrir significa. o excesso, Maria Clara, você tem que pegar o mesmo componente. Você não Ah, pode usar tá. um em relação ao outro, não. Ah, eu pensei que era um em relação ao outro. Ô, gente, está errado esse exercício. Ou o enunciado dele queria dizer uma coisa e passou a se dizer outra. Aham. A resposta é 31,02 mesmo, de verdade. Agora que eu estou vendo. Estou vendo assim, que não tem alternativa mesmo. Porque essa letra A é sacanagem, né? A primeira coisa que você faz é descobrir quanto que reage. Aí você acha que é a letra A mesmo, não é. Se ele falasse assim, qual será a massa em gramas do reagente que reage? Né? Aí seria 17,98. Ele fala reagente em excesso e sobrará na reação. Não precisava nem ter falado sobrará, que se está em excesso vai sobrar, né? Beleza? Então a resposta é a letra F. Maria Clara, tá? Você entendeu, queridinha? Entendi, que eu tenho que pegar o que É está sempre o em mesmo. excesso, né? É. E aí subtrair do outro lá. Gente, desculpa até ter colocado uma questão sem alternativa, desculpa. Não tem problema. Mas foi. Ana Lívia, entendeu, querida? A Isadora e a Bianca e a Fernanda estão quietinhos aí. O Rafael nem se fala. Como é que vocês estão aí? Estão bem, gente? Se vocês quiserem me xingar aí, Tudo pode me certo. xingar. Então tá. Exercício 3. Exercício 3 fala: indique o ácido e o álcool que são necessários para a reação de obtenção do éster. Ah, essa é boa. Essa eu tenho certeza que se fosse feita uma prova agora para vocês da prova dos prêmios, certamente eles colocariam algo assim. O que vocês têm que saber disso? E ácido carboxílico. Essa daí eu não consegui fazer, Fará. Mas álcool não? Não. Vou te mostrar. A reação mais importante da química orgânica: ácido carboxílico mais álcool, catalisada por um ácido, ela vai formar éster mais água. Uma reação chamada de esterificação. Ele quer o propanoato de metila. Quando você escreve propanoato, Maria Clara Noel, tá vendo? Propanoato, ele vem da onde? Ele vem do ácido carboxílico. Então você vai saber que o ácido carboxílico ele terá que ter 3 carbonos na sua fórmula. E esse dimetila, ele vem da onde? Vem do álcool. É sempre assim. Então você vai ter que fazer um ácido carboxílico que tenha 3 carbonos. E você vai ter que fazer um álcool que tenha 1 carbono. Então, eu vou fazer aqui para você, ó, o ácido, olha, 1, 2, 3. Olha o ácido carboxílico com 3 carbonos aqui. É o ácido propanóico. Olha o álcool com 1 carbono só, lá, ó. 1. Meio ácido, o catalisador que usa. O que vai acontecer aqui? Eu sempre falo para você, é ácido carboxílico que está reagindo? É. Então, esse ácido aqui vai perder o grupo hidroxila. O álcool vai perder o hidrogênio. Então, esse grupinho aqui, que era do álcool, vai entrar no lugar da hidroxila. Aí vai formar o éster. O meu éster vai ser assim, ó. Met, et, prop. Olha o éster, ó. Propanoato. Olha lá o propanoato. E depois vai entrar o metilo aqui, ó. Metilo. Mais HOH. Essa é a reação. Então, Maria Clara Noel, toda vez que eu fizer um éster para você, ó, éster, a representação generalizada dele é assim, ó. Olha lá. Isso é um éster. É uma dica boa que eu te dou. Guarda com carinho essa dica, ó. Esse pedacinho que está aqui, ó, R, C, dupla O, O, essa estrutura, ele vem da onde? Vem do ácido carboxílico. Isso é importante para sempre cair em prova, isso.
E esse Rzinho aqui, ó, ele é oriundo, ele é proveniente da onde? Vem do álcool. Por isso que a resposta correta vai ser letra E. De sacanagem, a questão coloca o nome usual do ácido. Olha, o nome oficial é propanoico, mas o nome usual é propiônico. Mas você não poderia marcar propanoico e etanol, porque aqui não tem 2 carbonos para ser etanol, só tem um carbono. Então, por eliminação, se marcaria a letra E. Maria Clara, para você, ó. Para você, hein? Ó, vou fazer aqui mais um. Vê se você concorda comigo. Isso aqui é um éster. Quais seriam os compostos que juntos formaram esse éster? O que você acha? Responde para mim, querido. O que você acha? Eu formei este éster. Deixa eu melhorar aqui meu oxigênio. Ai, cara, eu não entendi muito isso. É só o... Porque, tipo assim, quando ele fala propanolato, eu não sabia, tipo, abrir a cadeia, sabe? Como é que ela ficava, que, tipo assim, prop. Aí era 3 carbonos. Isso. E aqui é quantos carbonos? No ato, eu não sabia. Mas aqui são quantos carbonos, isso que eu estou fazendo? Aí são 4. Então é o quê? But. Com qual terminação? Em. Porque tem dupla. Não, qual terminação aqui? Mesma coisa lá de cima. Butanoato? Isso. É sempre Mas por éster. que esse anoato? Que é butano, que ele vem do ácido butanoico. Ó, Aham. vem desse ácido aqui, ó. Deixa eu só esse desenho, para você ficar mais fácil de enxergar. Eu vou escrever o nome dele, ó. Ácido butanoico. Beleza. Uhum. Aí eu faço o seguinte, vou fazer a reação dele. Beleza. Vou fazer a reação dele. Eu vou tirar esse hidrogêniozinho aqui, ó. Vai ficar essa partezinha igualzinha, ó. E toda vez que eu tiro o hidrogênio de um ácido, ele deixa de ser chamado de ácido e passa a ser um radical. E você sabe, Maria Clara, você sabe comigo, na química você aprendeu isso comigo também, né? Uhum. E todo bico faz parte de quê? Ah, Tudo isso que é butanoato. Então isso aqui tudo é chamado de butanoato. Isso aqui, como é que como chama tem esse negócio radical? mesmo do pato? Todo Bico bico do faz parte de um pato. pato. E Mas todo homem da bonito onde que tem que vem ser o bico chamado. desse daí? Daqui, do ácido butanoico. Desse ácido aqui, ó. Cadê meu pincel? Cadê meu pincel? Ah, o pincel tá aqui. Cadê meu pincel? Tá aqui. Aqui, ó. Eu apaguei aqui na hora. Ele veio daqui, ó. Aqui, antes de eu apagar, era um ácido, ó. Aí eu tirei esse hidrogênio. Aí deixou de ser íco. Aí passou a ser átomo. É igual isso aqui, ó. Lembra? Entendi. Vê se você lembra. Ácido nítrico. Tem que ver o Nítrico. NOx dele, né? Isso. Olha lá. Se eu tirar o hidrogênio, vai ficar ni, tira o bico e bota o quê? Átomo. Nitrato. É igual ao ácido sulfúrico. Tira o hidrogênio do ácido sulfúrico, Maria Clara. Tirou ácido sulfúrico. Opa, tirei 2 hidrogênios, ficou SO4 menos 2. Então vai virar o quê? Sulfúrico, ico, vira o quê? Todo bico faz parte de um pato. Tipo, ácido fosfórico. Você vai tirar o hidrogênio, tirou 3 hidrogênios. Aí ele deixa de ser fosfórico e passa a ser fosfato. Sacou? Pega o ácido carboxílico, qualquer. Tira o carboxílico. Se você tirar o hidrogênio dele, vira carboxilato. Por isso que é butanoato. Entendi. Tá? E ali do lado tá um etil, né? Por isso que ele vem do eta álcool. Termina com ol. Eta. Sim. E aquele negócio, tipo assim, igual nessa questão perguntou, o que é necessário para a obtenção do propanoato metila? Reagir ácido propanoico ou propiônico com metanol.
Entendi. Para eu formar um éster, eu tenho sempre que reagir um ácido com um álcool. É a reação mais importante da química orgânica. Aham. Tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Peraí, volta ali rapidinho, só para tirar um Volta. print. Claro. Esse print dessa tela toda rabiscada feia aí. Mas é bom. Pode passar. Exercício 4. Indica cetona. Opa, peraí. Cetona, esqueci como é que é cetona. Esqueci como é que é cetona. Vocês lembram como é que é cetona? Cetona é assim, ó. R, C dupla O, R'. Se fosse aldeído, seria assim, R, C dupla O, H. Isso é aldeído, lembra? Se fosse ácido carboxílico, seria R, C dupla O, OH. Se fosse éster, R, C dupla O, O, R'. Lembra disso? Indica a cetona que é obtida a partir da reação de oxidação. Ih, isso aqui é um álcool. Ih, isso aqui é um álcool. Oxidação de álcool, resuminho aqui para você. Resuminho para Maria Clara Noel, fazer um print da tela depois, ó. Resuminho. Álcool primário. Sofrendo uma oxidação, ele se transforma em aldeído. Se continuar sofrendo oxidação, ele vai virar ácido carboxílico. É sempre assim? É. Tem exceção? Não. Isso é importante? É. Álcool C secundário, álcool C secundário, álcool C secundário, por oxidação ele vira uma C-cetona. Quero continuar oxidando, quero continuar oxidando. E vai formar o quê? Um peixe. Por quê? Nada. Cetona não sofre oxidação. Por que mesmo? Porque o carbono do grupo funcional não tem hidrogênio. Só sofre oxidação se o carbono do grupo funcional tiver hidrogênio. Por isso que o aldeído sofre oxidação. Pará, e álcool terciário? Álcool terciário. Beleza. Oxida. Tenta oxidar para você ver. É ruim. Vai formar o quê? Um outro peixe. Por que mesmo? Por que nada? Para formar, para álcool sofrer oxidação, ó, álcool é assim, ó. Álcool pode ser assim, ó. Lembra? Quem lembra? A gente está aqui recordando, né, gente? Álcool pode ser assim, ó. Olha lá. Vou mudar a cor só para valorizar um pouquinho. Olha lá. Esse álcool aqui é um álcool que tem hidroxila ligado no carbono primário. Esse já tem hidroxila ligado no carbono secundário. E esse tem hidroxila ligado no carbono terciário. Tu vai ver que esse carbono aqui do grupo funcional tem hidrogênio. Ah, então ele sofre oxidação. Sofre duas. Ó, álcool primário sofre duas oxidações. A primeira ele se transforma em aldeído, depois ele se transforma em ácido carboxílico. O álcool secundário sofre uma oxidação, porque ele só tem um hidrogênio preso no carbono do grupo funcional. Por isso que o álcool secundário só se transforma em cetona uma única vez. Ele para por aqui, ele continua. E o álcool terciário? Opa, esse álcool terciário, o carbono do grupo funcional não tem hidrogênio ligado nele. Por isso que forma um peixe, nada. Então, se ele quer que eu transforme um composto álcool por oxidação em cetona, esse álcool só pode ser secundário. Olha lá, vou fazer para vocês, ó. 3-metil, ó, butan, 2O. Olha o que eu faço, Maria Clara, ó. Butan.
Cadeia principal com 4 carbonos. 2 ol, hidroxila no carbono 2. 3 metil, metil no carbono 3. Olha lá. Vou oxidar. Beleza. Vou oxidar numa boa. Esse oxigêniozinho aqui, ele vai entrar no carbono que tem o grupo funcional. É hidroxila. Desde que ele tenha hidrogênio ligado nele, olha lá. Aí, se tiver hidrogênio ligado no carbono do grupo funcional, aí você vai fazer a oxidação acontecer. Aí você vai passar a ter um álcool com 2 hidroxilas ligadas no mesmo carbono. Isso pode, gente? Pode isso, Arnaldo? Não pode não. Então você vai desidratar. É um processo natural essa desidratação. Mudei a cor. Só para te mostrar como é que desidrata. Olha lá, eu vou tirar a água. E um carbono C secundário. Vai virar uma C-cetona. Se eu tivesse tirado água de um carbono primário, formaria um aldeído. Pronto. Essa é a acetona. O nome dessa acetona. Como é que dá o nome dessa acetona? Vamos numerar a cadeia? Vamos numerar a cadeia. Carbono 1, carbono 2. Vou falar, mas por que você está começando da direita e não da esquerda? Porque o grupo funcional leva vantagem, está mais próximo do grupo, da extremidade da direita. Então, eu tenho no carbono 3 um radical metil. Olha lá. A minha cadeia principal tem but carbonos. Entre os carbonos só existem ligações sigma, butan. Olha lá. E o grupo funcional cetona está preso no carbono 2. Como é uma cetona, ona. 3 metil, butan, 2 ona. Respostona, letra B. Conseguiram fazer essa questão? Essa daí eu consegui. Que eu pensei Beleza. assim que eu ia ter que tirar o OH, né? Cortar o hidrogênio. Aí que ia virar 2 ONO. Isso. Muito bem, minha querida. Excelente. Dudinha, como é que estamos aí? Você está quietinha hoje? Ana Lívia está quietinha hoje? Tá tranquilo. Rafael, tá mesmo? Rafael tá quietinho aí também? Tá tranquilo? Tô legal, Fará. Beleza. Exercício. O Rafael continua comigo, né, Rafael? Só essa turma que para o Enem continua, meu. Parei. E quinta-feira agora tem exercício. Tá marcado. Os trabalhos de Joseph John Thomson, grande Thomson, Ernest Rutherford, Rutinho para os íntimos. Então, antes de mais nada, rapidinho aqui. Coloquei essa questão porque eu acho muito interessante essa questão. Tudo começou com um cara chamado Leucipo e Demócrito, a dupla sertaneja da época antes de Cristo. Pô, cara, quase 2000 anos antes de Cristo, um cara chamado Leucipo e Demócrito, 2 pensadores na época, filósofos começaram a pensar que a matéria, se fosse dividida, chegaria a um ponto que não daria para ser dividida mais. Aí eles chamaram essa parte indivisível de átomo. Olha que loucura. No século XVII, olha só, a quantidade de tempo antes de Cristo e século XVII, 1600 alguma coisa. Veio um camaradinho chamado Dalton e falou assim, ó, átomo é uma partícula esférica, maciça, invisível, que não pode sofrer transformações, não pode ser criado, não pode ser destruído. Muitos disseram que ele tinha descoberto a partícula de Deus. Mas, indivisível, invisível, não pode ser criado, nem destruído, só faltava fazer milagre. O Dalton foi responsável pela primeira... Oi. Você acha que essas teorias aí desses caras é importante saber para prova? Sempre muito importante. Sério? Muito. Então tá. Porque eu não tinha dado tanta atenção para isso não, sabe? De Rutherford, Thomson, que é bem do inicinho, né? Do primeiro ano. Não, mas fica ligado, porque isso aí sempre é uma questãozinha disso. Então tá. Então o tal do Dalton falou assim que o átomo dele parecia uma bola de bilhar.
maciço, indivisível. Só não era visível, né? 100 anos depois, vem um camarada chamado J. Thomson, o nosso Joseph John Thomson, e fala que o átomo dele era exatamente igual ao do Dalton, só que tinha partículas negativas incrustadas no núcleo desse átomo. Ele falava que a massa interna era positiva, mas as cargas incrustadas, sendo negativas, ele as chamou de elétrons. Então, Thomson foi o primeiro descobridor de partícula dentro de uma espécie chamada átomo. Alguns anos depois, poucos anos depois, vem um cara chamado Ernest Rutherford, estudando material radioativo, observa que o átomo não era como havia sido proposto por Thomson. Os elétrons de Thomson não estavam incrustados no núcleo do átomo, não. Quem estava incrustado no núcleo do átomo eram partículas positivas, as quais ele denomina de prótons, e define, através de experimentações com partículas radioativas também, que prótons existiam dentro de um núcleo do átomo, e esse núcleo tinha massa, e a massa era exatamente justificada pela existência dos prótons. Conclusão, próton tem massa. Quem falou isso? Rutherford. Rutinho para os íntimos. Rutherford. Grande Rutherford. Discípulo dele, um camarada chamado Niels Bohr, que para mim foi um dos grandes, para mim o mais importante foi o Rutherford. Ele descobriu o coração do núcleo. Ele fala assim: doutor Rutherford, eu sou seu discípulo, mas eu tenho que discordar do senhor. O senhor disse aí que os elétrons estão girando em torno do núcleo de forma desorganizada. Não é não. Os elétrons giram em torno do núcleo como se os planetas, como se fossem os planetas girando em torno do Sol. Então eu estou propondo aqui um sistema solar como exemplo para a estrutura de um átomo. Então o Bohr, ele organiza os átomos em níveis ou camadas. E o Niels Bohr fala que em cada camada tinha uma quantidade de energia, por isso que o elétron girava numa camada, o outro elétron girava na outra. E quando a gente fazia cosquinha no elétron, ele saltava para uma camada externa, a camada externa tinha mais energia, não era dele, e voltava. Quando ele voltava, ele emitia luz. Então ele chamava de fóton, essa emissão de luz. Por isso que é chamado de efeito fotoelétrico. Tá? Basicamente aí. Aí depois de 1930, se vocês me permitem, pertinho da gente aí, né? Não tem nem 100 anos. 2030 vai completar 100 anos. Um camarada chamado Chadwick, ele vai e fala assim, ó, se existissem prótons, só próton dentro do núcleo do átomo, haveria uma repulsão tremenda, aí o átomo seria estável. Então existem partículas neutras que impedem que os prótons sofram uma repulsão. A estas partículas que Chadwick descobriu, ele as denominou de nêutrons, partículas cuja finalidade era impedir a repulsão entre os prótons existentes no núcleo do átomo. Nêutron, uma partícula dotada de massa, tal qual o próton. Então, próton mais nêutron é a massa que está contida quase que 100% no núcleo do átomo. Os trabalhos de Joseph John Thomson e Ernest Rutherford resultaram em importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e no estudo dos fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor em uma de suas contribuições é: letra A. Thomson concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante no sistema solar. Mentira. Mentiroso esse Thomson. Thomson, letra B, constatou a indivisibilidade do átomo. Mentira. Mentira esse Thomson é mentiroso, hein? O Rutherford, pela primeira vez, constatou a natureza elétrica da matéria. Mentira! Quem constatou a primeira partícula eletrônica foi o Thomson. Thomson, a partir de experimentos com raios catódicos, comprovou a existência de partículas subatômicas.
Perfeito. 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 A resposta é a letra D. A experiência foi feita com raios catódicos. Catódico tem carga positiva, por isso que ele definiu quem tem carga negativa, porque a carga negativa batia nesses raios catódicos. Letra E. Rutherford reconheceu a existência das partículas nucleares sem carga elétrica. Mentira! Partículas nucleares sem carga elétrica foi o Charevik, em 1930. Tá? E eles que denominou de nêutrons essas partículas. Resposta letra D. O que são subatômicas? São próton, nêutron? Partículas subatômicas são as partículas que compõem o átomo. São os prótons, os nêutrons e os elétrons. Ah, bem. Hoje nós já sabemos, Ana Lívia, que existem partículas menores do que o próton. São os quarks e os mesons. Olha só que loucura. Por isso que existe um negócio chamado física quântica. Através dessas partículas nós conseguimos, daqui a um tempo vamos conseguir inverter o tempo e o espaço e a gente sair da posição que nós estamos, nos desmolecularizarmos e viajarmos no tempo e no espaço para uma outra dimensão. Oh! Vai ser legal, né? Tipo Jornada nas Estrelas. Ah, tá, entendi. Entendi. Exercício 6, conseguiram fazer? Ana Maria Clara Noel, conseguiu, querida? Eu não consegui parar. Não, Consegui. Acho que eu consegui. Qual que é o gabarito? Eu marquei letra B. Deve ser. Você falou, tá falado. Ah, não sei, não. É porque eu não tenho aqui. Então ele fala assim, é exercício de pH, né? O equilíbrio da ionização da água pura é dado pela equação abaixo, cuja constante do produto iônico KW é 2,5 vezes 10 a menos 14. Beleza. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor do pH da água pura nessa temperatura. Agora, eu falar, eu não entendi, foi essa setinha aí. Isso é pra quê? Essa setinha aqui é... É pra mostrar que é reação, né? É. Como é que você fez aqui, Maria Clara Noel? Olha, eu não sei se está certo, porque eu meio que tive que trocar a ordem, sabe? Eu fiz assim, ó, pH igual a menos log H+. pH Peraí, vai igual... falando aqui, eu vou anotando aqui. É igual Vai. a... não, peraí, que primeiro eu tive que achar um negócio lá. Eu fiz esse constante do produto iônico, KW, aí eu coloquei que isso seria x ao quadrado, porque tem o H e o OH. Não sei se está certo. Peraí, vamos fazer aqui para os meninos entenderem. A Luísa não conseguiu fazer, então Maria Clara Noel vai ser a professora. O Ai, meu Deus, mas KW eu é não o sei se eu fiz produto iônico. certo, não. Então é produto sobre reagente. Como a água é líquida, a gente não considera, não leva em consideração no equilíbrio. Então o KW é H mais vezes o H menos. A proporção aqui, gente, é 1 para 1. Dá para ver? 1 mol de H mais e 1 mol de hidroxila. Certo. Então vou fazer isso aqui, ó. KW vai ser X, vou chamar de X o H mais. E como o hidroxila está na mesma proporção, vou chamar de X também. Eu não sei qual é a concentração de H+, eu não sei qual é a concentração de OH-. Então, KW vai ser x ao quadrado. Olha lá, Luísa. Por enquanto, está indo aí? Vê se dá para entender o que eu fiz, por enquanto. Vou apagar aqui para ficar bonitinho. Não, Fará, até aí eu cheguei. Então, tá. Não consegui desenvolver. Agora, o que tu vai fazer, queridíssima? Eu só consigo fazer essas contas usando Olha calculadora. lá. X2, x ao quadrado, vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 14. Beleza ou não?
Beleza. E agora, o que eu faço? Aí agora eu não sei. Isso que eu travei. Como é que você faz, Maria Clara Noel? Então, eu coloquei, eu usei calculadora, né? Deu 1,58 vezes 10 a menos 7. Não Então sei se tá. é Então vai isso. ficar assim, ó. 2,5 vezes 10 a menos 14. Beleza. Então a raiz quadrada disso vai ser 2,5. Qual que é a raiz quadrada de 2,5? Pode ver para mim, por favor. Então, mais ou menos 1,58. Então, 1,58 vezes 10 a menos 7. Correto? Aí corto Correto. 14 aqui com esse 12 aqui, que é raiz quadrada. Beleza. E esse x vai ser o valor que eu vou usar aqui para descobrir o pH. Ó. Então, nossa senhora, minha seta ficou horrível. Então, se eu quiser fazer, ó, pH é menos log de 1,58 vezes 10 a menos 7. Então, aplicando aquela propriedade do pH, do log, ó, log de 10 a de 1,58 mais log de 10 na base 10 elevado a menos 7. O que dá aqui? pH. Poxa, 1,58, ele me deu o pH aqui, quanto que vale, ó? Menos, porque é menos, né? 0,2. Mais o pH o log de 10 na base, de 10 a menos 7 na base 10 é log de 7. Ó, e falei tudo errado. O log de 10 a menos 7 na base 10, o valor é 7. Então, se você faz o cálculo aqui, ó, o pH vai ser 6,8. Resposta correta, letra D. Para, mas o valor do OH vai ser sempre igual ao H? Porque 1 para 1, ó, na equação, vê se dá para você ver. Gente, meu pincel sumiu de novo aqui. Que isso? Olha lá. H mais ou H menos. Nesta proporção, Ana Lívia, eu posso fazer isso que eu fiz, chamei isso aqui de X, porque eu não sei o valor, eu chamo isso aqui de X, porque a proporção é a mesma. Tá. Se fosse 1 e 2, eu faria X e faria 2 vezes X, entendeu? Tá. Entendi. Aí eu posso, porque aí eu vou ter que ter uma incógnita só. Ele me deu o valor do KW e eu tenho duas incógnitas, X e Y, não pode, né? Como é que eu vou descobrir, né? Então eu trabalho só com uma incógnita, considerando que 1 para 1 é o mesmo valor proporcional X. A resposta é 6,8. Tá? Maria Clara, parabéns, hein? Exercício 7. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombardeado. Bombardeado é ótimo. Bombardeado. Tem que ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação antes do refino. Separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas. Então, eu vou separá-lo da água salgada, porque ele vem com água, né? Lá de baixo, no subsolo, e separá-lo das impurezas sólidas, como areia e argila. E esses processos mecânicos de purificação são, respectivamente, aí você tem letra A, decantação. Oi. Nossa, esse negócio eu não lembro nada disso. Dá uma olhadinha, que isso aí é leitura apenas. É só Você leitura. tem algum material disso? Não, não tem. Isso eu Não? não tenho, porque eu não dou essa parte. Isso É, aí é né? porque tem livro, qualquer site você digitar, fala assim, método de separação de misturas. Não tem mesmo. Se eu tiver, eu vou até olhar. Se eu tiver, eu mando para vocês depois. Então, você tem letra A, decantação. Pode ser decantação?
Eu acho que pode ser, eu não sei se vai ser. Porque se o petróleo ele é apolar e a água é polar, quem vai ficar mais embaixo, né, com o tempo, pela ação da gravidade, vai ser a substância de maior densidade. Maior densidade é a água. Por isso que o petróleo, quando ele cai, quando ele é derramado no mar, ele fica no sobrenadante, ele fica, né, na superfície. Não pode ser decantação? Pode. Filtração? Nossa Senhora, você imagina a quantidade de petróleo que você retira para separar da água salgada. Você vai fazer uma filtração? Imagina o tamanho do filtro que você vai ter que usar. Fazer uma filtração de duas substâncias líquidas, normalmente você usa um papel de filtro, bota num funil, e esse papel de filtro, quando você joga alguma coisa aqui, essa mistura tem alguma coisa líquida e alguma coisa sólida, porque no processo de filtração vai passar só o líquido e vai ficar o sólido. Então a filtração não pode ser usada para separar o petróleo da água, não. Destilação fracionada, poxa, destilação você tem dois tipos, quem lembra? Vocês lembram dos dois tipos de destilação? Quem lembra? Nossa, cara, eu não lembro essa matéria. Tem uma destilação que nós chamamos de destilação simples. Uma outra destilação chamada destilação fracionada. Toda vez que eu falo em destilação, eu vou separar, ó, destilação. Método de separação de misturas homogêneas. Por exemplo, água mais sal. Quando eu misturo água e sal, eu vejo todo sal dissolvido, não dá para saber quem é o sal e quem é a água. Se eu quiser destilar, eu consigo. Eu vou separar a água e o sal fica. Quem sai primeiro é o composto de menor ponto de ebulição. Aí sai a água e fica o sal. E a destilação fracionada? Toda destilação é usada para separar misturas homogêneas de uma fase só. Aí eu vou separar o petróleo. Mas, peraí, eu tenho uma coluna de fracionamento aqui, eu quero fracionar, quero tirar as frações do petróleo, por isso que é chamada de fracionada. Quem é que vai sair primeiro? Eu vou aquecer aqui, ó, estou aquecendo aqui o petróleo. Quem vai sair primeiro? Os gases de menores massas. Depois que os gases saem, sai a parte líquida, do menor ponto de ebulição para o maior ponto de ebulição. E depois os compostos sólidos. Aqueles que ficam retidos aqui, ó, são aqueles compostos sólidos e tem um enorme ponto de ebulição. Por exemplo, piche, que é usado para fazer asfalto. Mas, Fará, você não falou. Quando é que eu uso destilação de um modo geral? Seja ela simples ou fracionada? A resposta é: a destilação só é utilizada se a mistura for homogênea. Água e óleo, eu posso usar destilação? Não. Eu só uso a destilação para separar componentes de uma mistura homogênea. E qual que é a diferença de uma destilação simples para uma destilação fracionada? Resposta: ponto de ebulição. Os componentes, para que eu possa utilizar uma destilação simples, os componentes dessa mistura terão que ter pontos de ebulição muito diferentes, muito distantes. Por exemplo, água, ponto de ebulição 100 graus Celsius, sal, ponto de ebulição 1200 graus Celsius. E para eu separar um petróleo por destilação fracionada, eu uso a destilação fracionada por quê? Porque os componentes do petróleo têm pontos de ebulição próximos. Então, a diferença de uma destilação simples para uma destilação fracionada é quando eu desejo separar componentes de uma mistura homogênea cujos pontos de ebulição são bem diferentes, bem distantes. Enquanto que numa destilação fracionada, significa que os pontos de ebulição estão próximos. Assim, eu utilizo esse tipo de separação. Então, a resposta dessa questão
A resposta é a letra B de bola. Não sei se vocês marcaram a letra B. Decantação, porque eu estou separando duas substâncias líquidas, duas espécies líquidas de densidades diferentes. E a filtração... Nossa senhora, que letra B, pô. Que letra B, pelo amor de Deus. Desculpa. Eu falei letra B, mas não é letra B, não. É letra A. Dá para entender por que é letra A? Porque para eu filtrar, o que eu tenho que ter, gente? Alguma coisa sólida. Concorda comigo? Olha lá. Separá-lo de impurezas sólidas. Aí eu vou usar o processo chamado filtração. Tranquilo? Separo da água salgada. O petróleo é hidrocarboneto. Petróleo é apolar e a água é polar. Decanto. Aí retiro o petróleo. Mas o petróleo, quando é retirado, ele vem cheio de impureza sólida. Aí eu vou filtrar esse petróleo, removendo quem? A impureza sólida. Na hora da filtração, o sólido fica e o líquido vai embora. Aí eu tenho o petróleo mais puro. Mais limpo, melhor dizendo. Resposta, letra A. Ana Lívia, conseguiu marcar a letra A? Sim, para A. Beleza. Último exercício para vocês ficarem livres do fará. Conseguiram a número 8? Qual o gabarito? Eu marquei. Não sei, vou até ler aqui. Peraí. Marquei Vamos ver se é. O gás presente nas bebidas gaseificadas é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono. É esse aqui, ó. CO2. Beleza? O aumento da pressão e o abaixamento da temperatura facilitam a dissolução do dióxido de carbono em água. Água é assim, né? Água, H2O. Beleza? Que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono e água? Entre moléculas de dióxido de carbono, entre as moléculas de água e entre as moléculas de dióxido de carbono e água, respectivamente. Então, vamos por partes devagarinho. O nosso querido dióxido de carbono, ele é uma molécula XY2 linear, a geometria dela. E uma molécula linear, aquela molécula cujo elemento central não tem par de elétrons sobrando, você vai perceber que essa molécula é considerada uma molécula cuja soma dos vetores é igual a zero. Os vetores se anulam. Por isso que o elemento central sem par de elétrons sobrando, preso a átomos iguais, é considerado uma molécula apolar. E quando a molécula é apolar, ela é capaz de realizar uma ligação intermolecular do tipo forças de Van der Waals. Se você não quiser chamá-la de Van der Waals, você pode chamá-la de dipolo induzido, dipolo instantâneo. Ou, se você quiser chamá-la também de forças de London. É o mesmo nome que se dá a interações, a ligações entre moléculas que são consideradas apolares. Nós sabemos que a água é polar, mas a água é polar por quê? Ela tem uma geometria angular. Toda molécula angular, XY2, que tem a par de elétrons sobrando no elemento central, a soma dos vetores proporcionados por esta angulação vai ser diferente de zero. E se é diferente de zero, a molécula é considerada polar. E se ela é polar, nesse caso, a água é capaz de realizar ligações de hidrogênio entre si. Então, se eu pegar duas moléculas de CO2, CO2 mais CO2, a atração que ocorre entre elas vai ser força de Van der Waals. Se eu pegar uma molécula de água e aproximá-la de uma outra molécula de água, o hidrogênio de uma molécula vai ser atraído pelo oxigênio da outra. O hidrogênio positivo vai ser atraído pelo oxigênio negativo. Esta ligação é chamada de ligação de hidrogênio. Mas se eu aproximar uma molécula de força de Van der Waals à molécula de água, é claro que ela não vai se misturar. Por isso que no enunciado ele fala assim, aumenta a pressão e diminui a temperatura.
E se você aumenta a temperatura, o gás vai embora. Você aumentando a pressão, é como se o gás estivesse mais comprimido a ponto de poder se juntar à água, fazendo a mistura acontecer. Então, na letra A, então vamos ver. Ele fala, entre moléculas de dióxido de carbono, é força de Van der Waals. Deixa eu só pegar uma canetinha vermelha aqui, para destacar. Unir moléculas de gás carbônico, força de Van der Waals. Então, ele pergunta, que tipo de interação ocorre entre moléculas de dióxido de carbono? Nos 3 casos, ocorrem interações do tipo dipolo induzido? Não, está errado. Está errado, está errado. Letra B, dipolo induzido ou dipolo induzido? Eles falam dipolo induzido, mas o certo é falar dipolo induzido e dipolo instantâneo. Então está certo essa primeira, porque o gás carbônico faz isso. A água forma ligações de hidrogênio. E a ligação entre as moléculas de água, que tem 2 polos. A água tem 2 polos. A água é um dipolo. Olha lá, ó. A água é um dipolo elétrico. Quando se liga ao gás carbônico, faz uma ligação que a gente chama de dipolo a dipolo induzido. A letra C está errada, porque CO2 não faz ligação de hidrogênio. Letra D está errada, porque CO2 não faz ligação de hidrogênio. A letra E, dipolo induzido, perfeito. A letra E, ligações de hidrogênio, perfeito. Só que aqui, ó, Maria Clara Noel, não é ligações de hidrogênio, porque o gás carbônico não é capaz de formar ligações de hidrogênio. A resposta seria a letra D, porque esse dipolo refere-se à molécula da água, e este dipolo induzido refere-se à molécula do gás carbônico. Letra B, a resposta que você tem que marcar. Eu pensei que fosse ligações de hidrogênio. Não, para fazer ligação de hidrogênio, os 2 compostos devem ter hidrogênio ligado ao FON, entendeu? Aham. Por isso a necessidade de você ter. Porque, pera, me ajuda um negócio aqui. Quando sobra elétrons... Não, polar. Polar, né? Sempre. No elemento central, sempre. Ah, tá. E no CO2, no caso, não sobra, né? Não sobra. E está preso a átomos iguais, lembra? Igual começa com que letra? I. I é vogal, lembra? E a polar começa com a letra A, que é vogal também. Entendi. Lembra disso? Aham. Ô, gente, eu termino por aqui, então. Eu vou mandando mais alguns materiais para vocês. O nosso grupo, eu não vou terminar o grupo, não. Tá? Vou manter para a gente poder, caso você... Muito obrigada pelas aulas. Muito obrigada pelas aulas, Pará. Foram muito boas. A gente vai ser a única turma que não vai ter foto no mural. É, sacanagem, né? Sacanagem. O Newton sempre falava comigo, a Luísa, que o último dia levava bolo, tirava foto. Sacanagem. Mas a gente vai marcar um dia lá, se Deus quiser, todo mundo careca, todo mundo feliz pela aprovação. A gente vai fazer isso. Careca não. Eu queria agradecer de coração, Maria Clara, você, Luísa, Rafael, que acreditou em mim aí, Ana Lívia, que está comigo desde o início também, Bianca, que começou depois, Isadora, eu adoro muito, Fernandinha, que está comigo há muito tempo, Duda, que acreditou também em mim depois que o curso ter iniciado, né? E desejo realmente a vocês que tenham paciência com essa situação toda. Vocês estão se preparando e ninguém joga nada, né, fora em termos de tempo de preparação. Pode ter certeza que isso aí é um aprendizado na vida de vocês. A gente vai estar junto, né, aqui no computador ou pessoalmente. Espero que seja mais rápido pessoalmente. O grupo, vou manter o grupo para a gente poder mandar os materiais que eu tiver, materiais interessantes para vocês. Se vocês quiserem interagir comigo, tirar dúvida, né, claro que eu estou à disposição, né, às vezes eu demoro para tirar dúvida porque eu estou enrolado, mas eu queria agradecer de coração a vocês, desejar a vocês uma sorte imensa, que Deus proteja todas vocês, e você, Rafael, o único homem macho cueca no grupo, mas que vocês tenham toda a alegria do mundo e todas as realizações. Nem tudo acontece na hora que a gente quer, porque a vida, né, ainda bem, não permite que a gente tenha tudo na hora que a gente deseja. Então a vida mostra para a gente os caminhos, às vezes um pouco mais, né,
tumultuados, alguns caminhos com obstáculos, para a gente poder evoluir, crescer, saltar esses obstáculos e, no final, fala assim, consegui. E ter história para contar para os filhos e para os netos. O importante é você não desistir, tá? Que Deus abençoe todo mundo, que sejam muito felizes. E conta com um amigo aqui sempre, tá bom? Um grande beijo. Muita paz. Muito obrigada, Fará. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, Fernanda. Um beijo.